Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e para isso nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que está na carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, diz assim: Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Eu estava assistindo a um filme e deparei-me com uma cena muito interessante. Um pai e um filho começam a conversar e o pai começa a falar das proezas que ele empreendeu no passado, na guerra. E aí ele conta uma história em que eles haviam ficado só ele mais um amigo, e eles caminhavam num lugar deserto e de repente eles encontram uma casa abandonada, e quando eles entram dentro desta casa encontraram um barril enorme de mel, e eles não podiam acender uma luz, riscaram um palito de fósforo, né, por causa do inimigo que estava à espreita, e aí qualquer sinal de luz era sinal de gente, ou do inimigo por perto, então seriam atacados. E aí eles viram que aquele barril era de mel, porque quando colocaram a mão e colocou talvez o dedo assim e colocou na boca, né? E isso ele não fala, mas dá a ideia disso, né? E estava docinho, estava falando, mel, tá. Mas eles perceberam que tinha várias amêndoas, bastante amêndoas dentro do mel, né? E eles comiam aquilo com prazer. No outro dia, quando o dia amanheceu, eles foram ver o barril de mel para comer novamente. O mel estava cheio de moscas. Então o que eles comeram não era amêndoas, eram moscas. O que nós queremos falar ou ensinar com essa história? Queremos dizer que as pessoas estão, infelizmente, enganadas. Elas estão, infelizmente, sendo enganadas e sendo enganadas. Dói o coração da gente ouvir de pessoas esclarecidas, pessoas entendidas, pessoas até intelectuais, né, dizendo que ele crê assim, assim. Por exemplo, um tempo atrás eu encontrei um cara, aliás, conheci um cara que tinha um mestrado nisso e naquilo, aliás, tinha um mestrado em uma determinada área, e vários conhecimentos daqui, disso e daquilo, né? E aí ele acreditava que a questão do Jonas e a baleia era um mito. Era apenas um mito. Uma lenda. Mas ele não acreditava. E eu disse para ele, olha, eu acredito porque Jesus falou sobre Jonas e a baleia. Ele não ia falar uma mentira. Ele combateu a mentira. Ele disse que os filhos das trevas têm por pai o pai da mentira, que é o diabo e seus aliados. Mas então as pessoas estão muito enganadas. E quando nós vemos Paulo falando aqui nesse texto, ele fala de um tempo. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro.
uma profecia que se cumpriu. No nosso país a gente tem visto isso, né? Nós temos visto isso, as pessoas indo atrás desce daquela seita, que não é nem religião, é seita, porque estão sendo enganados. Há um tempo atrás, um grupo de gente entendida foi atrás de um chá de um cipó e, através daquele chazinho do cipó ali, formou um grupo. Defensores de um santo. E o santo deles era nada mais que uma expressão. Tomava e queria mais. Tomavam e dizia: dai-me mais. Aí ficou o negócio lá, a história do santo Daime. Hoje é o Ayahuasca, nome chique, né? Ayahuasca, foi um indivíduo ficar muito doidão, receber os espíritos, que não é o Espírito de Deus, receber os espíritos e ficar se autocomiserando, aqueles espíritos condenando ele, fazendo ele ter uma regressão e voltar a uma situação delicada, uma situação de muita dor, uma situação de erros, e assim se condenar, e assim se autoflagelar com a consciência. Não existe coisas mais dolorosas do que o peso da consciência, né? Eu ouvi falar de um cidadão que assassinou alguém lá em Minas, hein? Me parece que foi em Belo Horizonte. Houve-se um crime. Aquele cidadão conviveu com a consciência pesando durante 20 anos, até que ele não aguentou e foi e confessou, e procurou uma delegacia e confessou um crime, porque ele não aguentava mais o peso da consciência. Na época, nenhum policial, nenhum investigador conseguiu descobrir quem foi o mentor do crime. E aí ele se entregou para se livrar do peso da consciência. Olhando para o que diz a palavra, nós vemos que as pessoas, elas não escutarão o ensino verdadeiro. Do ensino verdadeiro nós ensinamos aquilo que está centrado, baseado na palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Então estarão seguindo, estarão em busca, estarão ansiosamente indo aqui e ali para encontrar o ensino verdadeiro. E aí encontra os falsos, né? Que Deus ajude, que Deus coloque servos no caminho destes que estão na busca, para que venham encontrar o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos, diz o apóstolo Paulo, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. E é isso que a gente vê hoje, a questão do seguir. Olha só quem eu estou seguindo. Alguém diz: olha, eu tenho tantos e tantos seguidores na mídia, né? Ah, eu estou seguindo fulano de tal. Encontra com alguém: ah, eu estou seguindo você. Como que aquele cara tem conhecimento, aquele cara tem conversa boa, tem prosa boa, tem ideias boas. Mas será mesmo? Será mesmo? É o meu guru. Meu guru. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. É isso. Sempre há aqueles que se dizem mestres
e começa com palavras bajuladoras aqueles que se tornarão os seus seguidores, seus fiéis. Mas eu lhes digo que a palavra de Deus diz que se eu não me arrepender, eu não verei o reino dos céus. Aí buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. É isso, mitos. Atrás de pessoas que dizem que é a solução. Mas diz o apóstolo Paulo em Romanos 5:1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:1 e 2. Ídolos, pessoas que estão adorando pessoas. Isso está dentro da própria cristandade, né? Da própria cristandade. Pessoas idolatrando homens, achando que eles são a solução, e não é. Jesus é a solução. Diz o apóstolo Paulo, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se formos justificados, isso é, se buscarmos a justificação que vem por meio de uma coisa que só nós podemos ter, que é a fé. Fé. E aí Paulo diz em Romanos 8:1: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, uma vez justificados, não haverá mais condenação, mas só em Jesus. Que Jesus seja a sua razão de deleite, como a amêndoa e como o mel verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém.